Hoje sobre o Habermas. Na aula que vem eu falo sobre o Marcuse. Essa aula de hoje eu já vou disponibilizar também, tá, pessoal? Bom, Habermas. Habermas foi considerado como um pensador frankfurtiano de segunda geração. O fato do Habermas ter sido considerado um frankfurtiano de segunda geração, isso não o invalida enquanto pensador. A grande verdade é que o Habermas, ele está revestido de tanta importância quanto os demais. Por que ele está revestido de tanta importância quanto os demais? Porque Habermas, ele estava comprometido com o projeto frankfurtiano. Tal como Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Felix Weil, tantos e tantos outros pensadores, Habermas também estava preocupado em desenvolver uma teoria crítica da sociedade. E assim Habermas fez. Habermas vai desenvolver uma teoria crítica da sociedade fundamentado, uma vez que ele era assistente de Adorno, fundamentado nas ideias. Ele segue as pegadas, principalmente de Theodor Adorno. Mas o fato de Habermas seguir as pegadas de Adorno não significa que Habermas não lançou elementos, ou seja, ele não incorporou elementos de pensadores antigos, tais como Freud. Se nós pararmos para analisar a essência do pensamento habermasiano, nós percebemos uma presença significativa, maçante do pensamento freudiano. Além do que também, quanto sociólogo, o Habermas, ele lança a mão de alguns elementos do racionalismo weberiano. Max Weber vai influenciá-lo profundamente. E a influência que Max Weber vai exercer no pensamento habermasiano é no que diz respeito à teoria da ação comunicativa. A questão é, quando nós falamos em Habermas, nós falamos em quebra de paradigmas, nós falamos em crítica da sociedade. E é justamente nisso que consiste a teoria crítica da sociedade, ou seja, é a reconstrução de um novo modelo de sociedade. Ele critica a sociedade, mas com a finalidade de construir um novo modelo de sociedade. Essa é a função da teoria crítica. A construção de um novo modelo de sociedade. Quando nós falamos em Habermas, nós temos que levar em consideração a influência do pragmatismo que está no escopo do pensamento habermasiano, atrelado à psicanalítica ou à psicanálise freudiana, como eu acabei de falar. A questão é que Habermas, ele foi um escritor bastante fecundo do ponto de vista da literatura, ou seja, Habermas escreveu inúmeras obras. Dentre estas inúmeras obras escritas por ele, temos uma que é sempre cobrada nos vestibulares, principalmente na UEL. O título dela é Direito e Democracia, : entre a facticidade e a validade. A questão é que, quando nós falamos em Habermas, ele é preciso ser dissecado enquanto pessoa para que possamos entender o pensamento dele. Por quê? Porque Habermas está dividido em 3 partes. Uma coisa é o Habermas dos anos 40. Isso vocês nunca devem se esquecer. E eu cito sempre isso. Essa trilogia habermasiana,
Por quê? Porque isso é fundamental entender o pensamento do cara. Por quê? Porque nós vemos mudanças de paradigmas entre os Habermas. Uma coisa é o Habermas dos anos 40. Aquele Habermas que criticava fundamentalmente a indústria cultural e a cultura de massas. Enquanto assistente de Adorno nessa época, o Habermas dos anos 40, que criticou fundamentalmente a indústria cultural e a cultura de massas, era o Habermas que estava criticando a indústria cultural nazista, ou seja, o projeto de segregação racial nazista. O nazismo usava a indústria cultural para impregnar uma ideologia com a finalidade de produzir massas de manobra. E é por isso que essa tríade, ou seja, essa trilogia, indústria cultural, cultura de massas e ideologia, permeia todo o escopo do pensamento frankfurtiano como um todo. E nós vamos ver isso presente também em Herbert Marcuse. Só que o grande problema é que o Habermas também dos anos 40 está criticando ferrenhamente, tanto quanto o Theodor Adorno e o Max Horkheimer, lá no Eclipse da Razão e na Dialética do Esclarecimento, ele vai criticar também o capitalismo. Quando Habermas critica o capitalismo, nós percebemos que há o desenvolvimento de algumas teses, de algumas proposições habermasianas, como, por exemplo, razão instrumental. Quando Habermas está falando da racionalidade, da razão instrumental, Habermas está criticando, ele está começando a tecer uma crítica ao sistema capitalista. Talvez você vai perguntar, somente ao capitalismo? Não, à técnica também. A técnica está muito presente dentro do pensamento frankfurtiano como um todo. Essa crítica que eles fazem à técnica. Por quê? Por causa do projeto do iluminismo que haveria de emancipar o sujeito, acabou, por assim dizer, também escravizando o indivíduo. Só mudou a tutela. Só mudou o senhor. Se antes o indivíduo era escravo das tradições, ou seja, se antes o indivíduo era escravo do teocentrismo, agora o indivíduo, sob o racionalismo, é escravo da ciência e da técnica, que se desenvolveu, né, e atingiu seu ápice no final do século XX, com o advento, com o surgimento das grandes indústrias, com a industrialização da Europa, dos Estados Unidos, e com a industrialização da Europa e dos Estados Unidos, o capitalismo ganha forças e a burguesia se transforma na classe social mais rica e mais poderosa. Percebe que aquela emancipação que deveria dar certo não deu? Percebe que aquele projeto iluminista havia fracassado? Agora eu sou o escravo da técnica. Só muda a tutela. A escravidão continua, permanece a mesma. E aí entra o Habermas dos anos 40, na condição de marxista ferrenho que era. O Habermas dos anos 40, ele, quando olha para o capitalismo, ele tem a mesma sacada, ele vai seguir as pegadas do seu professor, do seu mestre, o Adorno. O Habermas dos anos 40 vai culpar o capitalismo justamente pela escravidão das consciências individuais e, consequentemente, coletivas. O Habermas dos anos 40 vai acusar o capitalismo de ter produzido massas de manobra através do consumismo. E essa mesma crítica, seguindo essa mesma vibe, o Marcuse também vai ter uma crítica ferrenha à técnica. Embora Marcuse não tenha sido contra a técnica, o problema é que quando Marcuse ele critica a técnica, ele critica o homem que fez o mau uso da técnica.
A ciência não é nociva, a técnica não é nociva. O problema, a nocividade está no ser humano. O problema está no ser humano. O problema não está no capitalismo, o problema não está no socialismo, o problema não está no marxismo, no comunismo, seja lá o que for. O problema está no ser humano. Se nós tentarmos entender a miserável condição humana, a história humana, ou seja, a história de todos nós, a partir de uma perspectiva antropológica hobbesiana, nós entenderemos todas as mazelas humanas. O grande problema do ser humano é que ele quer sempre encontrar um bode expiatório para expiar suas culpas, expiar suas misérias. Justamente com que finalidade? Tirar a responsabilidade dos seus ombros. É muito fácil eu jogar a culpa nas costas dos outros. A pergunta que eu faço é: e eu? Onde é que eu, enquanto sujeito dotado de autonomia e dotado de racionalidade, onde é que eu entro nisso? Qual é a minha participação em tudo isso? Habermas dos anos 40 é esse Habermas, como eu acabei de falar. Habermas comunista. Só que tem um detalhe. Quando a Alemanha ela cai definitivamente sob o regime do partido nazista, o Habermas se vê em sérias dificuldades a ponto de vazar da Alemanha. O Instituto de Pesquisas Sociais, sediado lá na Universidade de Frankfurt, na Alemanha, que posteriormente passou a ser chamado de Escola de Frankfurt, ele foi fechado pelo nazismo. Para a França ele não podia ir. Por quê? Porque a França estava ocupada também pelo nazismo. E a prova tão evidente que justamente dentro desse contexto de ocupação francesa pelo nazismo, o Sartre vaza da França. Porque eram contestadores. Para o nazismo era inadmissível a proposta de um novo modelo de sociedade. Imagine num Estado totalitarista. Propor um novo modelo de sociedade a partir ainda que seja racionalista através dos moldes weberianos. Era inadmissível, era incompreensível a racionalidade do Terceiro Reich. E aí eles são obrigados a vazar. E quando ele vaza, ele vai para onde? Como é comum de todo comunista, né? Critica o capitalismo, mas vai para os Estados Unidos. Foi isso que Habermas fez. Tal como Herbert Marcuse vazou para os Estados Unidos. Quando Habermas chega nos Estados Unidos, o Habermas, já no período pós-Segunda Guerra Mundial, nós percebemos que o Habermas ele está antenado, ele está presenciando tudo aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos, que é o limiar da Guerra Fria. E aí que Habermas percebe que existe uma corrida armamentista, o mundo está polarizado, por um lado a União Soviética, por outro lado os Estados Unidos, por um lado o Pacto de Varsóvia e seus aliados, por outro lado a OTAN e seus aliados, ou seja, o mundo estava em iminência de uma terceira guerra mundial. O comunismo na Ásia, na União Soviética, estava fazendo de tudo para poder ganhar terrenos. E o capitalismo fazendo de tudo, sobretudo aquele através do viés dos Estados Unidos, estava fazendo de tudo para conter justamente esse avanço do comunismo.
Habermas está presenciando tudo isso, e com isso, em pleno limiar da Guerra Fria, em pleno auge da Guerra Fria, final da década de 50 e início da década de 60, nós vemos o capitalismo norte-americano ganhando forças. E aí Habermas consegue perceber que aquela nação que até então estava destruída, como era os Estados Unidos, que estava economicamente falando com seus cofres, né, em decadência, porque gastou muito em guerra. O Habermas percebe que através do capitalismo, né, a nação foi se recuperando economicamente. A impressão que Habermas tinha era que tudo aquilo que aconteceu na final da década de 30 e até a primeira metade da década de 40, que termina em 1945, aquilo não afetou economicamente os Estados Unidos. Eles acharam uma alternativa, o Plano Marshall. Já ouviram falar no Plano Marshall? Foi uma tentativa, o Plano Marshall, de estabilizar a economia norte-americana, e assim eles conseguiram, através do viés de quem? Da escola austríaca, Ludwig von Mises. Eles foram os grandes mentores intelectuais, os austríacos, da estruturação da economia norte-americana. E aí? Esse Habermas, lá, do final dos anos 50 e início dos anos 60, quando ele vê que os Estados Unidos está em pleno vapor, está em estado de êxtase, de prosperidade econômica, o Habermas, ele começa a mudar de opinião. Ou seja, o Habermas já começa a flertar com o capitalismo. Isso não quer dizer que o Habermas deixou de ser comunista. Não. Ele continuou comunista nestas alturas do campeonato, mas ele começou a perceber que o capitalismo não era um bicho de 7 cabeças, tanto quanto os seus companheiros frankfurtianos achavam que era, como, por exemplo, o Adorno. Ele começa a analisar, uma vez que ele estava no intestino da história, ou seja, ali nos Estados Unidos, ele começa a analisar toda a economia e todo o pragmatismo norte-americano. Quando ele começa a analisar todo o pragmatismo norte-americano, ele passa a perceber que o capitalismo norte-americano, ele tinha os seus reveses também, ou seja, que o capitalismo, ele também produzia massas de manobra através do consumismo. Mas esse Habermas dos anos 60, ele não parou por aí, ele continuou a análise da sociedade, de toda a conjuntura social, até que o Habermas dos anos 80 já é um Habermas que já está mais moldado ao pragmatismo neoliberal norte-americano. E aí ele escreve Direito e Democracia, entre a facticidade e a validade. Mas o fato de Habermas escrever essa obra não significa que o Habermas, ele não abandonou aquele projeto frankfurtiano, que era o de produção de uma teoria crítica da sociedade. E aí, o Habermas começou a analisar, naquela atual conjuntura, ele chega à conclusão de que toda a sociedade, principalmente as ocidentais, essa sociedade, para que ela funciona a partir de uma racionalidade instrumental. É a racionalidade instrumental que dá dinamicidade a essas sociedades. O que seria basicamente essa racionalidade instrumental para o Habermas? A razão instrumental para o Habermas é tudo aquilo que, como eu disse, dá dinamicidade, é tudo aquilo que move a sociedade. E o que move a sociedade para o Habermas? Tudo que nós vemos.
Tudo que nós vemos, tudo que nos cerca, possui uma racionalidade instrumental, possui uma razão de ser. Tudo isso que nos cerca, para o Habermas, é aquilo que ele vai chamar de sistema. O sistema é tudo aquilo que está à nossa volta, ou seja, o sistema é a religião, o sistema é a economia, o sistema é a política, o sistema é o judiciário, o sistema é o legislativo, o sistema é o executivo. Percebe que tudo que está à nossa volta, o sistema é a educação. Só que esse sistema, para funcionar perfeitamente, ou seja, para que essas peças estejam interligadas, tais como as peças de uma máquina, elas precisam de uma racionalidade, elas precisam de uma razão. Precisa de uma racionalidade. O que seria essa racionalidade? São as suas estruturas. Em outras palavras, essa racionalidade que move todo o sistema é aquilo que ele chama de burocracia. Essa é a racionalidade. Marcos, né? Marcos é a burocracia. A racionalidade que move o sistema é a burocracia. A religião está cerceada ou não de burocracia? É ou não burocrática? Pra caralho. Direito é burocrático? Vixe Maria, se é. É o cara que é condenado hoje vai ser preso daqui a 10 anos. Ele é condenado a 9 anos e vai ser preso daqui a 10 anos. Ou seja, quando ele for preso, já venceu o tempo dele. Mas, enfim. Não, a burocracia. A burocracia é tudo aquilo que dificulta, é tudo aquilo que move esse sistema. Daqui não vai direto. Se daqui você tem que chegar aqui, antes de chegar aqui, passa para cá, passa para cá, passa para cá, vem aqui, vem aqui, vem aqui, até chegar aqui. A burocracia. É igual uma ordem na igreja, por exemplo, o presbítero, padre, tudo. Eu chamaria do direito canônico. Seria a burocracia da igreja. São processos. É o que eu acabei de falar. Você está aqui, tem que chegar aqui, ao invés de vir direto, vem para cá. É igual quando eu tenho que receber, gente. Na realidade, são vocês que me pagam, mas tem que ser liberado aqui. Aqui. Esse filho da puta que tem que me pagar. Mas tem que vir aqui. Daqui tem uma bagagem de papel que tem que mandar para cá. Tem que ser carimbado, expedido. Ele vem para cá. Daqui ele vem para cá. Daqui, por último, vai lá. Se não houvesse burocracia, se não houvesse essa racionalidade instrumental, ou seja, se não houvesse essa burocracia, não seria muito mais fácil vivermos no sistema? Claro! É por isso que ele critica o mundo da vida. É por isso que ele critica o sistema. Porque o sistema, ao invés de facilitar a vida dos outros, acaba prejudicando a vida dos outros. Uma sociedade orgânica e mecânica. Tem a ver. Percebe a influência de Weber? Mas tudo isso possui uma racionalidade, tudo isso possui uma estrutura, ou seja, tudo isso possui uma razão de ser, essa burocracia,
que move todo o sistema. A questão é que, segundo Habermas, esse sistema é o que fundamenta o mundo da vida. Por que é o que fundamenta o mundo da vida? Porque são justamente essas peças que vão compor todo o sistema, né, que possuem uma linguagem distinta. O direito não possui uma linguagem distinta. Percebe que o sistema é a sociedade. O direito possui uma linguagem distinta, com toda a sua burocracia, com toda a sua racionalidade instrumental. A política possui, né, a sua burocracia e a sua racionalidade instrumental, a sua linguagem própria. O judiciário, da mesma forma. A religião, da mesma forma. Percebe que essas pretensões de validade, embora possuírem naturezas distintas, finalidades distintas, linguagens distintas, como elas fazem parte dos sistemas, estão concatenados ao sistema, que darão fundamento, que irão fundamentar o mundo da vida, elas estão dialogando entre si. Não são pretensões de validade que estão distintas, que estão desarraigadas no sistema. Não. Tudo converge para o sistema. São pretensões de validade, como eu disse, distintas, com linguagens distintas, com funções distintas, porém, estão ligadas entre si. O legislativo não está desligado do executivo. O executivo não está desligado do judiciário. O judiciário não está desligado da religião. A religião não está desligada da política. A política não está desligada da economia. A economia não está desligada da educação. A educação não está desligada da política. Está tudo ligado. Há links. Tudo está linkado. São justamente essas pretensões que estão dialogando entre si, cada qual com a sua linguagem específica, é que vão dar dinamicidade ao mundo da vida. O que é o mundo da vida para o Habermas? O mundo da vida para o Habermas é o mundo em que nós vivemos, ou seja, é a sociedade na qual nós estamos imersos. Talvez você vai perguntar, onde entra a teoria da ação comunicativa em Habermas? O que é a teoria da ação comunicativa em Habermas? É a proposta de um novo modelo de sociedade a partir dos moldes weberianos. A questão é, segundo Habermas, da mesma forma que em Weber, o que determinava a ação social era a comunicação. Estudaram isso em sociologia? Max Weber. Pessoal, estudaram Max Weber, gente? Sim, né? Estudaram a ação social em Weber? Então, o que é a ação social? Me defina a ação social. Ação social
é toda ação, segundo Weber, é toda ação que o indivíduo pratica influenciado pela ação do outro indivíduo. É o outro indivíduo que está influenciando diretamente a tua ação. Mas a questão é que para o Weber, para que haja uma ação social, é necessário que haja o estabelecimento da comunicação. Se não existir o fator comunicação, não é ação social, e sim uma mera ação. Só que tem um detalhe, essa comunicação, para que ela possa ser entendida, ela é específica. Ou seja, ela possui uma linguagem específica. Daí o Weber falar, entendeu, que a ação social, para ser considerada uma ação social, ela precisa ter quatro características básicas. A ação, ela precisa ser afetiva. A ação, ela precisa ser afetiva. A ação social, ela precisa ser racional com relação a valores. Quarto ponto, tem que ser racional com relação a fins. Onde entra isso em Habermas? Entra no aspecto de que essas pretensões de validade, ou seja, tudo isso que faz parte do mundo da vida, embora terem linguagens específicas para elas se comunicarem, ou seja, para que o mundo da vida seja instaurado, ou seja, para que haja a realização, a concretização do mundo da vida, é necessário que essas pretensões de validade estejam comunicando-se entre si. Cada uma com a sua especificidade, cada uma com a sua particularidade, cada uma com a sua linguagem específica, mas todas dialogando harmoniosamente para a construção de uma sociedade mais humana, mais justa e mais fraterna. De uma sociedade que não venha, servir como instrumento de manipulação, como instrumento de massa de manobra, mas uma sociedade que seja realmente emancipadora e emancipatória. É por isso que o Habermas, ele é considerado como um pensador assim, o tanto quanto contraditório, e há indícios fortes que todo o escopo do pensamento habermasiano não é produto da mentalidade dele, não foi desenvolvido por ele, ou seja, é um plágio, é uma compilação que ele fez dos seus alunos. E há fortes críticas de muitos habermasianos com relação a isso. Será que essa teoria da ação comunicativa, da racionalidade instrumental e o mundo da vida é fundamentalmente habermasiano ou é um plágio? Ou ele plagiou, compilou de seus alunos? Isso é comum no mundo da filosofia? Claro que é. Vamos fazer aquela velha pergunta que eu sempre faço. Entenderam? Fala. A ética do discurso é o nome de uma obra. Desculpa. A ética do discurso. Cada estrutura dessa que compõe o sistema tem que adotar um comportamento específico dentro da sociedade. O judiciário, apoiado pela sua racionalidade instrumental, ele age de uma forma. A política, da mesma forma.
E ao agir dessa forma, vai produzir discursos a partir dessa ação. Mais alguma pergunta, gente? Vocês querem que eu libere vocês? Hã? Que horas são agora? Hã? Tá querendo estudar, né, Vânia? Falar nisso, eu não falei contigo hoje. Tudo bem, Vânia? Oi? Na zona é que não é, Vânia. Oi? O que ela falou? Não, eu tô pensando em ir lá no... Como é que é o nome daquele forró que tem ali embaixo, ali dos velhos ali? Vamos lá comigo, Vânia. Som Brasil. Som Brasil. Vamos lá no Som Brasil, Vânia? Vamos? Vamos no bate-coxa comigo? Tô parecendo um sanfoneiro de zona com essa camisa? Porra, Vânia. Aí não tem Viagra intelectual que me levanta. Brochei agora, Vânia. Ela me critica, mas ela gosta quando eu dou uma cutucada nela. Você não gosta, Vânia? Você gosta quando eu te dou uma cutucada, né, Vânia? Você tá quietinha aí, eu vou lá cutucar a Vânia, ela gosta. Aí ela já fica oriçada. Fala, Vânia, fala sério, vai. Quero escutar. Ah. De quem? Hã? Rabo. Habermas. Fala, Jürgen Habermas. Eu? Nada, Vânia. Não, é como as instituições devem se comportar, é como as instituições para que produzam uma sociedade. Por exemplo, quando nós falamos em democracia, muita gente acha que democracia, principalmente no Ocidente, acha que democracia é só o direito do povo de votar. Não. É uma visão muito reducionista, muito tacanha. A democracia, para se constituir enquanto democracia, ela precisa, sobretudo, ter o equilíbrio das instituições. Por quê? Porque são as instituições que têm como finalidade salvaguardar a democracia. Se as instituições não estiverem bem, se elas não estiverem dialogando entre si, se elas estiverem em desarmonia, a democracia corre risco. Porque tem essa visão tacanha. É só estudar ciência política. Pega qualquer compêndio de ciência política. Paulo Bonavides, por exemplo. Mas você percebeu que você fragmentou?